Gente, começa amanhã em todo o Brasil o prazo para declaração de imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril. A Receita espera receber mais de 32 milhões de declarações. Quem recebeu auxílio emergencial ou tem dependentes que receberam e teve outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.800 em 2020, vai ter que fazer a declaração e devolver o valor do auxílio. As restituições começam a ser pagas no fim de maio. Então, para tirar nossas dúvidas sobre imposto de renda, a gente vai receber o advogado tributarista Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, que já está aqui com a gente. Juliana Rosa também, nossa comentarista de economia, participa conosco. Um prazer tê-los aqui. Vamos começar com essa pergunta, essa dúvida, né, que eu acabei de falar. Nesse ano a gente tem essa particularidade, né, que não teve em outros anos, que é o auxílio emergencial. Como é que vai funcionar a declaração desse benefício? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, essa realmente é uma novidade, né, na declaração de imposto de renda 2021, né, relativo aos ganhos tributáveis recebidos no ano de 2020. E a grande novidade, como você bem pontuou, é quem recebeu o auxílio emergencial, que somado com outros rendimentos tributáveis, supera o valor de R$ 22.800, aproximadamente R$ 22 mil. Juliana, agora tem uma pergunta também, né? Oi, Ricardinho, bom dia, boa tarde já, boa tarde para o Luiz, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente. Luiz, eu queria que você explicasse para a gente uma questão que eu considero mais fundamental do que nunca nesse momento, que é a correção da tabela do imposto de renda, que seria uma das propostas do governo federal no âmbito da reforma tributária. A gente não sabe se vai ter tempo político, né, para poder discutir uma reforma tributária mais ampla, mas talvez esse ponto fosse muito importante, né, Luiz, porque a gente tem hoje um sistema tributário que pesa mais para os mais pobres. E nesse momento onde a gente tem uma disparada ainda maior de desigualdade, que deve perdurar, infelizmente, né, Luiz, até a gente voltar, mesmo com vacinação, a recuperar, né, o nível de trabalho que se tinha. Eu queria que você pudesse comentar um pouco se você acha que é possível, ainda esse ano, talvez, e a importância da correção da tabela do imposto de renda. Maravilha, Juliana, boa tarde. Essa é uma grande preocupação que, enfim, nós temos com relação à cidadania e também à diminuição das desigualdades sociais no Brasil. Hoje, a nossa legislação tributária, ela proporciona uma desigualdade social, principalmente com relação às classes sociais mais pobres da população. Isso porque a legislação tributária no Brasil privilegia a tributação sobre o consumo do que a tributação sobre a renda, diferente de outros países da Europa, por exemplo. Nesse caso, principalmente considerando o momento de pandemia, né, onde os bens essenciais se tornam cada vez mais importantes para a população, como alimentação básica, nós temos um aumento da desigualdade social. Por quê? Porque numa tributação, por exemplo, da cesta básica, onde nós temos o feijão, a mesma quantidade de tributos que uma pessoa que recebe R$ 1.000 por mês paga é igual à mesma quantidade de tributos que uma pessoa que recebe R$ 1 milhão também vai pagar sobre esse mesmo produto. Eu tenho uma dúvida agora para o doutor Luiz Carlos, que outra medida, doutor, que foi motivada pela pandemia foi aquele programa de redução de jornada de salário, né, que afetou alguns trabalhadores. Como é que isso vai funcionar na prática, na hora de declarar o imposto? Perfeito, Ricardo. Nesse caso, o que deve ser considerado são os informes de rendimentos oferecidos, né, pela fonte empregadora. Nesse caso também, com relação a quem recebeu o auxílio emergencial, que somado com os rendimentos tributáveis superem aquele valor que você pontuou, né, acima de R$ 22 mil aproximadamente, devem fazer a declaração de imposto de renda. Lembrando também que aqueles contribuintes que receberam o valor superior a R$ 22 mil devem fazer a devolução, Ricardo, da parcela que superar esse montante. E lembrando também que muitos casos de fraude ocorreram, né, com pessoas recebendo auxílio emergencial em nome de outras pessoas. Então, caso na declaração de imposto de renda o contribuinte verifique que ocorreu fraude, que possivelmente ele tenha sido um alvo dessa fraude, ele deve procurar o Ministério da Cidadania para fazer a regularização dessa situação. Juliana Rosa, tem mais uma perguntinha?
Posso fazer uma pergunta para o Luiz, que é uma questão também que eu queria pontuar, Ricardo, Luiz, em relação a essa discussão tributária toda no país, olhando para esse aspecto mais amplo, né, que eu estou trazendo aqui para a discussão, em relação aos combustíveis. A gente tem falado muito sobre isso, teve interferência na Petrobras, toda uma discussão em relação à política de preços de combustíveis. Uma reforma tributária, por exemplo, poderia resolver essa questão de tributar menos combustíveis, já que é um importante preço para a economia brasileira, né? Afinal de contas, a grande maioria dos produtos são transportados no Brasil por estradas, então também não dá para ignorar isso. Uma reforma tributária, por exemplo, mexendo no ICMS, poderia ajudar bastante na tua avaliação a questão do preço do combustível hoje? Juliana, você pontuou muito bem. Hoje, a tributação, né, sobre os combustíveis, ela é muito mais agravada pela tributação do ICMS. Existem outros tributos que incidem, né, como PIS, COFINS, que são de âmbito da União, mas para que a gente tenha uma verdadeira reforma tributária nos combustíveis, é necessário que os estados eles tenham uma composição. E aí, até como o presidente Jair Bolsonaro tinha mencionado anteriormente, né, de fazer uma redução na forma de cálculo que os estados utilizam, né, para fazer a tributação do ICMS, eu particularmente acredito que não é uma proposta viável. Uma verdadeira reforma tributária que diminua de forma significativa a tributação dos combustíveis necessariamente vai passar por uma redução das alíquotas do combustível. Hoje, a gasolina ela tem as alíquotas nos estados que variam de 12% a 25% a 34%. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota é de 34% e o valor do diesel de 12% a 25%. Necessariamente, uma redução efetiva para o consumidor final vai passar por uma redução expressiva das alíquotas e, com certeza, para que exista essa composição entre os estados, é necessário que a reforma tributária ela seja ampla e restrita no que diz respeito à forma de, não só a forma de cálculo, mas também a redução de alíquotas para os combustíveis. Agora, Luiz Carlos, o prazo começa a contar amanhã, segunda-feira, né? Uma dúvida que todo mundo quer tirar sempre, né? Vale a pena declarar logo? Isso influencia na restituição do imposto de renda? Isso influencia, Ricardo. E segundo os próprios dados da Receita Federal, mais de metade das declarações são entregues nas últimas semanas do prazo. Um ponto muito importante é que no ano passado, o prazo de declaração de imposto de renda foi até o dia 30 de junho. A Receita Federal, né, por meio de instruções normativas, postergou o prazo de declaração de imposto de renda, né, tendo em vista o momento de pandemia grave que o país enfrentava. Nesse ano, o prazo começa no dia 1º de março e se encerra no dia 30 de abril. Necessariamente, quem faz a declaração de imposto de renda em momento antes tem condições de receber a restituição em momento anterior. Lembrando, Ricardo, que as restituições começam a partir de maio e finalizam no 5º lote em setembro de 2021. O brasileiro que gosta de deixar tudo, né, para cima da hora, né? Juliana, mais uma perguntinha sua. É verdade. E quanto mais cedo entregar, mais cedo vai receber, né? Nesse momento aí de tanta dificuldade, né, Luiz? Um dinheirinho a mais cedo vai fazer diferença aí no orçamento. Para quem tem emprego, né? E eu queria tocar num ponto também que também foi muito debatido aí ao longo da pandemia, que foi o fato de muita gente ter tido acesso ao auxílio emergencial sem ter direito, né? Esse é um momento também de devolver o dinheiro, né? Isso tem que estar declarado, né? Como é que funciona isso? Maravilha, Juliana. Na declaração de imposto de renda, quem recebeu o valor superior ao limite estabelecido pelo governo federal deve obrigatoriamente fazer a restituição desse valor. No momento da declaração, né, quando o contribuinte finalizar a declaração, independente de ser a declaração completa ou a declaração simples, ele vai receber um aviso, porque tradicionalmente esses valores já são computados pela Receita Federal e foram pagos ao contribuinte. Nesse caso, seja apurado que o contribuinte recebeu o valor superior ao indicado, né, pelo governo federal, ele deve fazer o pagamento de um DARF no valor correspondente e, com isso, fazer a regularização do seu imposto de renda e fazer a declaração, né, também de outros bens, caso ele
possua. Luiz Carlos, a gente falou agora há pouco, começou essa conversa falando sobre o auxílio emergencial, né? Essa particularidade desse ano. Agora, infelizmente, nós noticiamos aqui também, teve muita gente que foi vítima de fraude e teve o seu nome usado por outras pessoas para sacar auxílio emergencial, né? Qual é a orientação da Receita, né? Existe uma orientação de procurar o Ministério da Cidadania, que é responsável pelo pagamento do benefício. Agora, isso não fica muito claro e, nesse momento, né, a pessoa fica com dúvida, né? Nossa, eu fui vítima de uma fraude, eu ainda vou ter que pagar esse imposto? Exato, Ricardo. Essa é uma dúvida que muitos contribuintes tiveram e também que foi ocasionada, né, pelo aumento do número de fraudes relacionados ao recebimento do auxílio emergencial que foi oferecido, né, pelo governo federal. Nesses casos, as orientações ainda não são muito claras. A orientação principal, né, da Receita Federal é que, caso o contribuinte identifique que foi alvo de uma fraude, ele necessariamente deva procurar o Ministério da Cidadania para regularizar a situação. Nesse caso, existe a possibilidade de ele perder, inclusive, o prazo de declaração de imposto de renda, porque caso essa situação não se regularize até o dia 30 de abril, necessariamente ele vai ter que fazer o pagamento do tributo. Por isso, Ricardo, nós orientamos que os contribuintes eles busquem as informações, né, como, por exemplo, os informes de rendimentos do ano passado, os gastos com despesas médicas, hospitalares, dentistas, o quanto antes para que ele possa se antecipar a esse prazo e, caso ele tenha alguma dificuldade na declaração do imposto de renda, ele tenha o tempo hábil para solucionar essa questão, como, por exemplo, essa que você pontuou do recebimento de auxílio emergencial em caso de fraude. Fundamental, né, doutor? Por isso o prazo é longo, né? Para que as pessoas possam se adequar a eles. Juliana, para finalizar a sua pergunta. O Ricardinho já está colocando um ponto que eu estou aqui pensando, quero falar isso com o Luiz, o quanto que é complexo o sistema tributário no Brasil. A gente, às vezes, quer pagar o imposto, né, Luiz, um pequeno empresário, e muitas vezes acaba pagando multa porque são tantos detalhes, né, você precisa primeiro entender, né, que imposto que você vai ter que pagar, porque cada estado é uma regra, dentro do mesmo setor, às vezes, é uma regra diferente. Se você produz sapato, mas um sapato com a sola tal é uma regra, um sapato de outro jeito. É tão complexo que eu ouço muito isso dos pequenos empresários, principalmente, que às vezes são multados porque querem pagar o imposto de renda, querem pagar os tributos corretamente e tem uma dificuldade enorme para fazer isso. Eu queria que você comentasse a importância desse debate hoje no Congresso Nacional, onde se perde tanta energia com um monte de assuntos que a gente tem falado que não são emergenciais, e o quanto que a redução de burocracias, né, Luísa, a simplificação do sistema tributário poderia contribuir até em termos de facilitar mesmo a vida das pessoas. Isso é tempo e dinheiro também, né? Ajuda na economia, destrava a economia, facilita a atração de investimentos também, e o quanto que essa discussão tributária que você colocou agora no começo, de mudança na tabela do imposto de renda, por exemplo, poderia também facilitar, estou falando num ambiente que a gente olha para frente, de o quanto que o sistema tributário pode contribuir para a recuperação da economia, no sentido de sustentar por mais tempo, talvez até por um prazo permanente, uma proteção social maior, né? A gente tem condições hoje, queria ouvir a tua análise, quando você olha, né, essa malha tributária toda, de fazer uma mudança de forma a permitir uma proteção social mais permanente. O que você acha sobre essa discussão? Juliana, esse com certeza é um dos principais tendão de Aquiles que nós temos na legislação tributária. Hoje, a nossa legislação tributária ela é muito extensa. Nós temos mais de 5.000 normas, que são normas não necessariamente condensadas em um único documento, que são normas esparsas. Nós temos a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias. Lembrando também que, devido à competência dos estados e municípios para legislarem sobre determinadas matérias tributárias, também existe essa diferença entre a tributação, muitas vezes, nos estados e em outros municípios. Nesse caso, a simplificação do sistema tributário ela é necessária para aumentar os investimentos no Brasil e também para diminuir a insegurança dos contribuintes com relação ao ambiente de negócios aqui no Brasil. A gente deve lembrar também, Juliana, que aqui no nosso sistema judiciário, para que a gente possa discutir uma questão tributária, por exemplo,
é necessário que o contribuinte ele tenha, além de recursos, né, para fazer o pagamento de advogados, ele tenha disponibilidade de aguardar no mínimo 5 anos para que essa questão seja resolvida, sem comentar de casos, né, que necessariamente são encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para discussão ou então ao Superior Tribunal de Justiça para que uma questão possa ser resolvida em âmbito definitivo. Então, nesses casos, tendo em vista a ampla quantidade, a grande quantidade de leis tributárias que nós temos no Brasil, é necessário que, em primeiro lugar, a gente tenha uma simplificação e, em segundo lugar, a gente, aqui no Brasil, enxergue o sistema tributário como um grande exercício de cidadania. Isso porque a gente deve considerar que a legislação tributária, ela hoje proporciona a desigualdade social. Então, não necessariamente a gente fala da legislação tributária como um incentivo de investimento, né, para estrangeiros ou para o empresário brasileiro. Mas a legislação tributária no Brasil ela pode ser utilizada também para diminuir as desigualdades sociais, considerando principalmente que, na atualidade, as classes mais pobres são aqui arcam com uma maior quantidade de pagamentos no que diz respeito à tributação aqui no Brasil. Quero agradecer muito Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, advogado tributarista, por essa conversa. Juliana Rosa, nossa comentarista de economia, sempre aqui conosco também. Importantíssimo, né? Um prazo aberto amanhã, então não deixe para depois, não deixe para o final. É importante já estar de olho, reunir os documentos necessários e fazer esse imposto de renda corretamente. Obrigado a vocês dois. Um beijo, Juliana. Bom domingo a todos. Obrigada. Obrigado, Ricardo.